Na verdade, a mensagem de hoje já é bônus, né? Deveria ter acabado semana passada, mas quando eu falei sobre instrução de filhos, uma das mães me procurou e disse: mas você disse no meio da mensagem que ia falar alguma coisa sobre disciplina. Eu falei: ok, deixa eu pensar um pouquinho. E aí semana passada eu disse: ok, vamos conversar sobre disciplina de filhos, mas numa perspectiva um pouquinho mais abrangente, que é: e Deus como Pai, como funciona conosco? Será que Deus, como Pai, nos disciplina? Será que Deus, como Pai, tem o direito de nos disciplinar? Será que esse projeto que tramita no Senado Federal, proibindo pais de disciplinarem filhos, pode impedir também Deus de disciplinar a mim e a você? Será que o fato da Xuxa ser a favor desse projeto-lei impede que Deus seja o nosso Pai e cuide de nós de forma efetiva? Bom, antes, para quem está chegando hoje, só situando você, nós já falamos sobre tudo isso. Primeiro a gente conversou sobre a busca de uma visão realista no casamento. Depois as mulheres adoraram essa palestra, o papel do marido na construção da família. Se você é esposa e o seu marido perdeu essa palestra, você tem que arrumar um jeito dele escutar lá na internet. Eu garanto para você que ele vai reconsiderar muitas coisas, mas tome cuidado, porque se ele descobrir a seguinte, aí o tiro vira para você, o tiro sai pela culatra. O papel da esposa na construção de uma família. Depois nós conversamos sobre o mercado de trabalho e a família. Muitas famílias no mundo contemporâneo têm sido degradadas, se não estragadas, por causa do mercado de trabalho. Já eu situo o porquê aqueles que estão chegando hoje. Depois nós conversamos sobre filhos e a construção da família, mas numa perspectiva mais da instrução. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Detalhe, deixa eu reforçar isso outra vez, que é muito importante. Nós não temos que ensinar os nossos filhos a cumprirem regras. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. O amor a Deus vai fazer com que eles vivam os princípios de Deus. O medo das regras não vai mudar o coração deles. Essa é uma diferença básica entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade impõe regras. A espiritualidade convida você a descobrir o poder do amor de Deus na sua vida e o consequente amor seu para com Ele. Depois, semana passada nós falamos sobre a sexualidade e a construção da família. E eu espero de todo o coração que os jovens aqui presentes tenham saído daqui com muito desejo de se casarem, certo? De assumirem aliança, de assumirem compromisso, de crescerem como homens e mulheres, rumo à maturidade e construírem um lar. Tudo isso que a gente viu, nós vimos na perspectiva desse quadro que é muito importante, muito importante. E se nessa série você, porventura, quiser esquecer de tudo, menos uma coisa, eu convido você a guardar na sua mente esse quadro, porque ele se adapta em muitas situações que envolvem a nossa vida. Nós estamos envolvidos por uma sabedoria secular, aonde a sabedoria secular diz que o ser mais importante no universo é o ser humano. O homem e a mulher são a medida de todas as coisas, de que seres humanos são indivíduos que lutam ao longo da história para serem felizes, custe o que custar. Esses indivíduos têm como propósito de vida a realização pessoal. A liberdade é ser autônomo, é não ter compromisso, é não se submeter a ninguém, a não se submeter a pai, a não se submeter ao casamento, a não se submeter ao cuidado de um filho ao longo da vida, a não me submeter a nada. Eu preciso de liberdade, ser autônomo. O centro da vida é o mercado de trabalho. As pessoas hoje em dia não param para pensar nisso, mas o mercado de trabalho se tornou o centro da vida delas. Elas se esqueceram que o homem
não foi criado para o trabalho, e sim o trabalho para o homem. Que o mercado de trabalho foi criado para a família e não a família para o mercado de trabalho. Infelizmente, algumas famílias têm se transformado em depósitos do mercado de trabalho. As pessoas voltam para casa para dormir, descansar e tomar café da manhã. Para quê? Para no dia seguinte estarem mais dispostos para o trabalho. E aí elas voltam depois das 6 horas da tarde para onde? Para o lar, com o que sobrou do mercado de trabalho. A família tem vivido com as sobras do mercado de trabalho e muitas vezes nós temos criado os nossos filhos não para serem pessoas, seres humanos, de caráter, de integridade, mas nós criamos os nossos filhos para serem profissionais. Finalizando, as demais áreas dão suporte ao trabalho dentro da sabedoria secular, só que a gente tem conversado sobre a sabedoria bíblica. Na sabedoria bíblica, quem está no centro de todas as coisas não é o homem, mas é Deus. E os seres humanos não são indivíduos, são pessoas. Isso tem uma grande diferença. Porque pessoas são seres criados à imagem e semelhança de Deus. E se eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles foram criados para relacionamentos. E eles são incapazes de se realizar a não ser na relação interpessoal. O propósito da vida é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Liberdade é estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós podemos dizer não para as demandas culturais. O centro da vida não é o mercado de trabalho, é a família. Deus criou primeiro a família. A família está no centro da criação. E todas as demais coisas giram em torno da família. A vida passa, a gente faz cursos, faz faculdades, faz mestrados, faz doutorados, faz pós-doutorados, entra no mercado de trabalho, tem fracassos, tem vitórias, alcança títulos, perde alguns negócios, faz grandes negócios, mas um dia sua perna começa a enfraquecer, seus braços não aguentam mais, aí a sua cabeça não guarda mais tantos dados como antes, e aí você se aposenta. E aí, segundo o Salmo 128, a felicidade de um homem consiste em, nesse momento, poder se assentar numa mesa, ao lado da sua esposa, contemplar os seus filhos e enxergar com seus próprios olhos os filhos dos seus filhos. Imagina a tristeza de um homem chegar no final da vida e se assentar no seu escritório, olhar na parede e enxergar os seus títulos, olhar na estante, enxergar os seus troféus recebidos como o executivo do ano, o homem de negócios do ano, o publicitário do ano, mas estar sozinho e ter que pegar o telefone para falar com um filho que ele não vê há alguns meses, se não anos. Segundo o Salmo 128, a felicidade de um homem consiste em chegar no final da vida, ter a sua esposa ao lado, estar cercado por seus filhos e com seus próprios olhos enxergar os filhos dos seus filhos. Ok, hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre essa faceta da disciplina na relação pais e filhos. Conta-se que um pastor estava justamente falando sobre esse negócio de disciplinar filhos, e o filho dele, lá com seus 5, 6 anos de idade, não parava quieto na igreja, e o pastor tentando chamar a atenção das pessoas, e o moleque ficava em pé, e o moleque sentava, e o moleque corria, o moleque falava alto, e o moleque conversava, e o pastor dizendo, porque irmãos, os nossos filhos têm que ter limites, e o moleque não parava um minuto, irmãos, pai que é pai tem que disciplinar, mãe que é mãe tem que cuidar, e o moleque entrava debaixo das cadeiras, e saía do outro canto, e ele foi ficando apavorado, até que uma hora ele falou assim, olha, irmãos, o exemplo tem que começar por mim. Vocês me deem licença. Ele desceu, pegou o moleque, jogou nas costas, foi saindo pelo meio da igreja com o moleque assim nas costas, e o moleque gritava, irmãos, irmãos, orem por mim, irmãos. Em nossa sociedade, torna-se a cada dia mais nítida a dificuldade dos pais em controlarem os seus filhos. Alguns profissionais, terapeutas,
tem chamado o nosso tempo do tempo da ditadura das crianças. Nós viemos de um mundo no qual a criança não tinha direito algum. Hoje, quase que os adultos não têm direito algum diante das crianças. Em todos os espaços, as crianças são tidas como prioritárias e os adultos têm que ficar correndo atrás delas o tempo todo. Por isso, as crianças dos nossos tempos, elas são extremamente espertas e aprendem rapidamente como manipular os pais no lar, no supermercado, no shopping, na casa dos avós principalmente, e na igreja. A visão típica da ditadura das crianças é aquela de crianças correndo, pulando para tudo quanto é canto, e o pai passivo, à la parreira, só olhando, não fazendo nada. Hoje eu queria conversar com vocês sobre como ser um pai Filipão. Vai, abraça, aperta, mas quando tem que dar dura, corre atrás, dá bronca. Mas é impressionante. Há 2 semanas atrás eu estava numa conferência em Campo Grande e um companheiro estava fazendo a palestra dele, eu estava de um lado do auditório e uma criança de talvez uns 6, 7 anos de idade, falando alto e brigando com os pais, e aquilo foi chamando a minha atenção, e eu olhei do outro lado do auditório, e eu vi aquela criança, e ela ficava na frente dos pais, eu não quero, e a mãe falava, filhinho, fica quietinho, eu não quero, filhinho, o que você quer? A mamãe te dá um leitinho, eu não quero, aí ela, querido, vai buscar água para ele, e o cara saiu, e a criança berrando, e o meu amigo lá se desdobrando, tentando chamar a atenção das pessoas, e o cara volta com a água, e o cara dá água para a criança joga em cima da mãe a água, e eu não quero, e a mãe, ai filhinho, não faz isso, e eu fui olhando aquele negócio, e eu que não sou nada parecido com parreira, fui ficando indignado, e olha, isso durou cerca de uns 5 minutos, até que pai e mãe saíram do auditório. Por quê? Porque o filho imperou, porque o filho mandou. Quem estava no controle de quem nessa situação? E a pergunta é, quem deve estar no controle de quem? O assunto dessa noite ele se torna mais importante ainda por 3 razões. Deixa eu apontar rapidamente para vocês. Primeiro, existe um projeto-lei tramitando no Senado, já foi aprovado na Câmara Federal, projeto-lei 2654/03, da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que proíbe, perceba, qualquer forma de castigo físico em crianças e adolescentes, detalhe, seja ele moderado ou imoderado, em qualquer hipótese. Se você ouvir o seu vizinho encostando a mão no filho, a partir do momento de uma lei como essa ser aprovada, você pode denunciar o seu vizinho. Não importa se ele estava disciplinando moderadamente ou se ele estava espancando. É proibido. O projeto já foi aprovado na Câmara e tramita em caráter conclusivo em comissões do Senado. No dia 2 de junho de 2006, alguns jornais do país noticiaram que em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, a apresentadora Xuxa Meneghel anunciou sua adesão ao programa para a erradicação do castigo físico e humilhante contra a criança e o adolescente no Brasil. Perceba esse termo humilhante, ele é importante. Na ocasião, Xuxa ressaltou que a criança necessita de carinho, amor e palavra e não de violência. Ok? A minha crise é, quem disse que disciplinar filhos não é um ato de amor? E quem disse que disciplina de filhos implica em violência? E a terceira razão pela qual essa mensagem se torna mais importante é que agora, a partir da 1ª semana de agosto, vai passar a ser vinculada mundialmente
uma campanha publicitária contra o castigo físico de meninos e meninas. Os cartazes, cartilhas, comerciais de TV farão parte de uma grande iniciativa visando a erradicação, como disse a Xuxa, do castigo físico e humilhante contra a criança e o adolescente, inclusive no Brasil. Bom, a gente precisa ter muita calma nessa hora. Por quê? Por um lado, esse projeto-lei, ele tem a sua razão de ser, e desse lado da história, cristãos seriamente comprometidos com os princípios da palavra precisam ficar do lado desse projeto. Do que eu estou falando? Esse projeto-lei, ele visa, por um lado, acabar com a quantidade enorme de abusos físicos, emocionais e sexuais que são submetidos muitos dos meninos, meninas e crianças brasileiras. Segundo alguns dados, nos últimos 10 anos, no Brasil, mais de 129 mil casos de negligência e violência física, sexual e psicológica e fatal contra crianças e adolescentes foram registrados. Mais de 129 mil em 10 anos. Segundo os mesmos registros da Unicef, cerca de 18 mil crianças são espancadas por dia no Brasil. 18 mil. Ainda, a autora do projeto-lei, a Maria do Rosário, ela afirma que as agressões, muitas vezes iniciadas por uma palmada, frequentemente resultam em socos, tapas, chutes, pauladas, cintadas, queimaduras de cigarro, e as pediatras que atendem em lugares carentes sabem muito bem que isso é verdade, água e ferro de passar. Nesse sentido, eu sou completamente a favor desse projeto. Deus não colocou ou não deu crianças aos pais para eles fazerem isso com elas. Crianças são herança do Senhor. E é minha responsabilidade cuidar e zelar delas. Por outro lado, o mesmo projeto-lei, e aí que a gente tem que ter critério e mentalidade da sabedoria bíblica, poderá levar o pêndulo para o outro lado, interferindo diretamente na responsabilidade de pais e mães de instruírem e corrigirem seus filhos. E detalhe, esse projeto-lei não contempla o outro lado da história, que é o tremendo aumento nos últimos 10 anos de adolescentes, filhos da classe média, envolvidos em crimes de violência, de roubo, de assassinato, de algazarra e todo tipo de violência possível, decorrente do quê? Falta de limites. Eles não foram criados com limites. E por não terem limites, hoje eles não têm limites na agressividade para com o outro. Eles não têm parâmetro de limite do que eles podem e o que eles não podem fazer. Ou seja, nós precisamos ser muito criteriosos diante disso. O fato é que, biblicamente, a palavra instrução e a palavra disciplina, especialmente no Antigo Testamento, elas andam lado a lado. A palavra hebraica para instrução e para disciplina é a mesma palavra. Ela é traduzida por instrução ou por disciplina dependendo do contexto. Porque dentro da sabedoria milenar hebraica, instrução e disciplina fazem parte do mesmo processo. Ora, como que um músico pode aprender a tocar bem o instrumento se ele tiver só instrução? Ele tem que ter disciplina. Como que um atleta pode disputar uma boa Olimpíada tendo só instrução?
Ele tem que ter disciplina para exercitar, ele tem que ser corrigido, ele tem que ter alguém para dizer, agora você fez certo, agora você fez errado, faz de novo. Não, está cansado? Faz de novo. Como que um cara pode ser técnico de futebol só com instrução? Tem uns caras que quando eram pequenininhos, ficavam desenhando no papel quadrados e chamavam aquilo de quadrados mágicos. Se o pai tivesse tido uma conversa séria com ele naquele dia, o futuro dele podia ser diferente. Instrução sem disciplina não leva a nada. Um músico, um atleta e muitos outros sabem disso. Nós precisamos de instrução, mas precisamos de disciplina. Eu creio que esse projeto-lei, ele não contempla algumas coisas que a Bíblia em Gênesis 2 contempla. Eu queria só adiantar uma coisa. Primeiro, é errado reduzir a compreensão de disciplina a mero castigo físico. Disciplina, não tenha na sua mente a palavra disciplina como sinônimo de castigo físico, porque não é. O termo disciplina é muito maior, muito mais abrangente do que castigo físico. Segundo erro, associar o conceito castigo físico à agressão física também é errado. Não associe na sua mente qualquer forma de punição física à agressão. O que a Bíblia recomenda, o que a sabedoria bíblica recomenda não é a agressão, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz, se você poupar, ou você negar para o seu filho a vara, você está oferecendo a ele a morte. Interessante, o grupo etário que mais morre no Brasil não é o dos idosos, mas dos adolescentes. A principal causa-morte entre adolescentes e jovens no Brasil, sabe qual é? Violência urbana, acidente de carro, embriaguez, saindo das casas noturnas. O que é isso? Falta de limites. Por quê? Porque pais pouparam a vara. A Bíblia diz, se você não der a vara para o seu filho, você está entregando ele à morte. E um último erro, para daí a gente ir para o texto bíblico. Eu creio que essa discussão, ela comete um grande erro, principalmente esse projeto-lei, ao desassociar o tema violência doméstica contra a criança a outros temas sociais como desemprego, alcoolismo, desigualdade social, analfabetismo, divórcio, etc. Esse projeto-lei tenta lidar com um sintoma. A agressão doméstica à criança é um sintoma, não é uma causa. Você só vai ter que aumentar o número de espaço físico nas penitenciárias para colocar pai e mãe que bate nos filhos. Por quê? Porque isso é lidar com um sintoma. A causa desse problema está muito mais associada ao alcoolismo, ao desemprego, à desigualdade social, à falta de educação para todos, do que qualquer outra coisa. Mas por que um deputado não faz um projeto-lei que minimize as vantagens e as oportunidades do álcool no nosso país? Porque vai contra os interesses econômicos de algumas organizações que contribuem com a eleição deles. Então daí é melhor fazer um projeto-lei populista, fazendo de conta que está se importando com as crianças do país. Mas vamos para a sabedoria bíblica. Gênesis 2, a partir do verso 15, diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal,
porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja só, eu quero compartilhar 2 princípios com vocês. O primeiro deles é o seguinte: disciplina envolve estabelecimento de limites. Disciplina não é, a visão reducionista de disciplina é castigo físico, punição física. Isso não é disciplina. Disciplina é um conceito muito maior. E disciplina, senhores pais, marinheiros de primeira viagem, senhores pais que têm filhos já adolescentes, atenção, disciplina envolve o estabelecimento de limites. Deus estabelece limites. Deus cria um jardim belíssimo para Adão. Deus estabelece várias árvores frutíferas dos mais variados tipos. Deus diz para Adão: você pode usufruir de tudo isso aqui, meu caro. Eu só peço uma coisa para você, Adão. Tá vendo aquela árvore? Aquela à direita. A de trás, Adão. Isso, aquela lá, Adão, tá vendo? Aquela ali, você não deve comer. Porque o dia que você comer daquela árvore, você vai ter consequência. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês isso. Em sua relação com os seres humanos, Deus estabelece limites. Foi assim em Gênesis 2. Deus deu a Adão um lugar magnífico e todo final de tarde vinha para bater um papo com Adão numa espécie de happy hour. Adão tinha tudo do bom e do melhor naquele jardim, só tinha uma coisa que Adão não podia fazer, umazinha, só uma. Não coma daquela árvore. Eu sei. A pergunta na sua mente é: por que Deus coloca essa árvore ali? Se não era para comer, por que colocou lá? Ou como diria Vinícius de Moraes, se era para desfazer, por que fez? É interessante a sabedoria de Deus, e na medida em que você começa a olhar as histórias bíblicas, não na perspectiva do conhecimento científico, mas na perspectiva da sabedoria milenar, você percebe que Deus já sabia lidar com os seres humanos muito antes das grandes descobertas dos terapeutas do século 20 e 21, dos pedagogos do século 20 e 21, e de todas as pessoas que lidam com gente. Uma delas é: seres humanos precisam de limites para amadurecer. Sem limites, seres humanos não amadurecem. Seres humanos não crescem. Seres humanos não aprendem a lidar consigo mesmo. Limites são importantes no processo de maturidade e autocontrole. Ao colocar aquela árvore no meio do jardim, Deus não estabelece uma fonte de tentação, mas sim uma oportunidade de exercício, de autocontrole, que pode fazer de um ser humano um ser, a cada dia, mais maduro. O propósito de Deus era fazer com que Adão se tornasse um sujeito capaz de passar do lado daquela árvore e dizer: uau, bonito, hein? Que frutão bonito. Deve ser bom. Mas essa, não. Por quê? Porque um ser humano que cresce rumo à maturidade e autocontrole, aprende na vida a olhar determinadas coisas e falar: uau, que bonito, uau, que joia. Andar pela rua e ver um carro bonito, potente, legal, e dizer: ele deveria andar pelas ruas e ver uma mulher andando do lado do marido dela e falar: uau, que mulher bonita, legal, joia. Mas essa, não é minha. Mas seres humanos imaturos não sabem dizer não para aquilo que não é deles.
Seres humanos imaturos não sabem lidar com as suas próprias frustrações. E filhos que não são disciplinados na infância, filhos que não aprendem a lidar com limites, quando crescem se tornam adolescentes que não sabem lidar com a frustração. E quando se casam, diante da frustração que a esposa ou o marido lhe oferece, eles rompem. Diante dos problemas no trabalho, quando o chefe não faz o que ele quer, ele rompe. Por quê? Porque quando criança, ele não foi ensinado a ter limites e a lidar com as próprias frustrações. Limites não são maus, limites são bons. E detalhe, pedagogo cristão, terapeuta cristão, tenha uma mentalidade cristã ao ler e analisar as mais variadas teorias que existem por aí. Por quê? Porque parte de algumas das teorias que nos envolvem, elas partem de um pressuposto altamente antibíblico, que é: a criança é essencialmente boa. Se você lê a sabedoria bíblica, sabe o que a Bíblia diz? A criança tem no seu DNA, a herança de um sujeitinho chamado Adão. Que quando Deus falou para ele, aquela não, ele não aguentou. Crianças nascem tendentes à rebeldia. O problema é que quando elas são rebeldes, pequenininhas, ai que gracinha, olha só, olha como ela esperneia no chão bonitinha, olha que gracinho não que ela falou para você. Todo mundo acha graça da rebeldia. E aquela criança cresce sem limites. E crianças que crescem sem limites, crescem fisicamente, mas não emocionalmente. Por quê? Porque elas não aprendem a lidar com as suas próprias vontades e não sabem lidar com as frustrações. Ainda, Deus nos ensina nesse texto que avançar os limites traz consequências e devemos ser responsáveis por isso. Deus fala para Adão não apenas um limite. Ei, Adão, tudo você pode fazer, aquela ali não. Deus fala, e tem mais, meu filho, e tem mais. Eu estou te pedindo para você não comer só daquela, você pode comer de todas, só daquela lá eu estou pedindo para você não comer. Só que, se você comer, você vai começar a morrer. No dia que você comer, você vai começar a morrer emocionalmente, você vai começar a morrer espiritualmente, você vai começar a morrer fisicamente. Por quê? Filhos precisam aprender que a rebeldia traz consequências. E se você não ensinar isso para os seus filhos, o mundo vai ensinar da maneira mais dura. Se você não ensinar para o seu filho que a rebeldia dele, a quebra de leis, a quebra de regras, a quebra de limites traz consequências, os outros que não o amam vão ensinar. Então é muito melhor a sua criança, o seu filho, aprender que existem limites, aprender a lidar com as suas frustrações. Ah, mas eu quero. Você quer, mas não pode. Mas eu quero. Você quer, mas eu não vou te dar. E aprender a lidar com as suas frustrações e dizer para ele, agora, se você me desobedecer, vai acontecer isso. E aí tem que acontecer. Por quê? Porque eles precisam aprender que a quebra de limites traz consequências. Guardem princípios. Os exemplos são só para esclarecer. Não sigam exemplos. Sigam princípios. Tá bom? A Luiz e o Levi desceram. Então posso contar. Durante muitos anos, eu era pastor de uma comunidade e a Sônia tinha, durante o culto, 2 crianças para cuidar. E
Eu me lembro que a gente foi muito agraciado por Deus com a vida da Luísa e do Levi. Eles sempre foram crianças muito legais para com a gente. No entanto, isso não veio de graça. Existiam limites. Antes de sair de casa, a gente tinha uma boa conversa com eles. E a gente deixava bem claro para eles que se os limites fossem quebrados, quando a gente voltasse para casa, a gente ia bater um papo. E eles sabiam o que significava bater um papo. Quando eles ameaçavam quebrar o limite, a gente só encostava e dizia: voltando para casa, a gente vai bater aquele papo lá no banheiro. Eles sabiam. Limites estavam sendo quebrados. Por 5 anos nós tivemos um estudo bíblico com 5 casais na nossa casa toda semana. E naquele dia, naquela noite que os casais vinham, às 8 horas da noite a gente queria ter tudo pronto. Então naquele dia, Luiz e Levi sabiam que eles deviam ir mais cedo para a cama. Nos primeiros dias foi complicado, mas a gente insistiu, a gente explicou, a gente procurou conscientizar. Depois de algumas semanas, quando os casais chegavam em casa, onde estava Luiz e Levi? Na cama. Dormindo. Filhos, eles são moldados por pais. Quando os pais são Filipão, não Parreira. Porque quando o pai fica de braço cruzado assim, fazendo assim com a boca, aí filho faz o que quer. Aí os filhos moldam os pais. E aí a coisa desanda. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos a assumir as consequências de avançar limites, sabe o que isso significa? Pai de filho adolescente, se bem que na minha época a adolescência era dos 12 aos 17. Agora tem adolescente de 20, de 25, de 30, até de 40 tem uns adolescentes aí. Agora, eu acho impressionante quando eu escuto o pai dizendo assim: pô, meu filho foi multado outra vez. Foi? O que você fez? Joguei os pontos dele na carteira da minha esposa e paguei a multa dele. Você está sendo antibíblico. Você não está imitando Deus. Você está ensinando o seu filho que ele não precisa assumir as consequências dos erros dele. E hoje é uma multa de R$120. Amanhã vão ser coisas maiores. E você vai continuar cobrindo as responsabilidades deles. E quando ele tiver 35, 40, 50 anos, sabe o que ele vai ser? Um adultecente. Gente que cresceu por fora, mas emocionalmente é imaturo. Por quê? Porque nós pais às vezes não seguimos os princípios deixados por Deus. Deus nos ensina algumas coisas básicas, queridos, nesse texto. Veja só a lição do nosso Pai Celeste. Primeiro, relacione-se constante e intensamente com seus filhos. Deus não deixava de visitar Adão todo final de tarde. Deus ia lá, sentava numa pedra, batia um papão. Como é que está a coisa aí, meu filho? Como é que andam? E as meninas? Ele falava: que meninas, Deus? Não tem menina nenhuma aqui. Eu vou providenciar para você e tal. Deus batia papo com Adão, procurava saber o que estava acontecendo com Adão. Ofereça as melhores condições possíveis de vida. Eu botei aquela palavra ali, possíveis. Possíveis. Eu sempre cito como exemplo do que é isso o seguinte. Vou te contar um segredo. Os meus filhos tiveram a melhor educação que eu pude oferecer para eles. Eles estudaram no melhor colégio que eu pude oferecer para eles. Você não sabe quanto isso me custou. Talvez não tenha custado tanto custo seu, mas para mim custou.
Os meus filhos sempre usaram as melhores roupas que eu posso oferecer para eles. Especialmente quando eu visito aqueles outlets lá nos Estados Unidos. Tem pais que não entendem esse conceito. E oferecem para os filhos aquilo que eles não têm para oferecer. E seus filhos crescem, além de não terem consciência dos próprios limites, acham que o mundo existe como matéria-prima da realização pessoal deles. Imagina o caos que isso vira. Imagina o caos. Eu não posso pagar as melhores escolas para os meus filhos de Campinas. Não posso. Mas eu ofereci para eles a melhor que eu posso. E eu não posso oferecer para os meus filhos todas as roupas que eles querem, mas eu ofereço para eles as melhores que eu posso. Eu não posso dar para os meus filhos a festa de aniversário que alguns amigos deles oferecem, mas eu ofereço para os meus filhos a festa de aniversário que eu posso. Queridos, Deus oferece para Adão o melhor, mas ele era Deus. E você deve oferecer para o seu filho o melhor, dentro das suas possibilidades. Uma outra coisa que esse texto nos ensina: não menospreze a pecaminosidade de seus filhos. Eu acho que muitos de nós pais erramos nesse ponto. Nós nos lembramos da nossa infância, da nossa adolescência, do que a gente fazia, do que a gente aprontava, e a gente acha que os nossos filhos jamais serão capazes de fazer algo igual. Porque nossos filhos estão tão bonitinhos, tão engraçadinhos. Você acha que o meu filho é capaz de ser pecador como eu fui? Você que pensa que não, muito mais. Ele é tão pecador quanto qualquer um de nós. Não menospreze a pecaminosidade do seu filho. Lide com ela. E ainda, estabeleça limites tanto para a segurança como para a formação. Detalhe, existem limites que nós colocamos para a segurança dos nossos filhos. Filho, eu não quero que você volte depois de tal hora. Mas lá na escola fulano volta, ciclano. Não me interessa fulano ou beltrano. O que me interessa é que eu te amo. E eu não quero que você volte depois dessa hora. Isso é limite para a segurança. Agora, existe limite para a formação. Sabe qual que é o limite para a formação? Existem coisas que você pode até dar para o seu filho, mas você vai optar em não dar porque não é a hora. Ele não está preparado para receber tudo que você pode oferecer. Você tem condição de, ao seu filho, quando seu filho completar 18 anos, dar um carro para ele? Joia, legal, você vai dar um carro para ele? Maravilha. Mas você perceba se o seu filho está em condição de dar o melhor, receber o melhor carro que você quer dar para ele. Ou se não é hora de você primeiro dar alguma coisa mais básica para que ele aprenda a lidar com responsabilidade com aquilo. Lá em casa, um tempo atrás, meu filho, a gente segurou por um bom tempo a questão do videogame, até a hora que não deu mais, ele queria, e a gente achou que estava na hora dele ter. Eu não tenho dinheiro para comprar um videogame e dar de presente para ele. Mas ele tinha um outro negócio lá, falou, se você vender isso aqui, e se você juntar da sua mesada metade, a outra metade eu coloco. Eu poderia ter pago integralmente? Poderia. Eu parcelava e comprava. Mas como foi importante para o meu filho participar daquilo? Quando o videogame chegou em casa, aquele videogame era um orgulho para ele, porque metade daquele videogame tinha sido adquirido porque ele fez as economias na mesada dele. E quando ele pensou em trocar, eu falei, ok, você vende esse videogame, faz metade e eu coloco a outra metade. Mas fique com os princípios. Exemplos são só para esclarecer, você não precisa fazer igual. Você pode ter técnicas melhores do que a minha, tá? Eu não estou pregando a minha técnica de educar filhos. Eu quero que você guarde os princípios.
Deixe claro as consequências caso os limites não sejam observados. Deus deixa claro, se você não fizer isso, vai acontecer isso. E cumpra. E cumpra. Deixe claro as consequências. Veja só, aqui eu estou voltando ao princípio 1 que diz: a base para a obediência não deve ser o medo, mas a consideração e o amor. E aqui é um detalhe muito importante, porque muitas vezes a gente quer ensinar os nossos filhos a nos obedecerem por medo. E Deus não faz isso. Constantemente ao longo das Escrituras você vai ver Deus chamando os seus filhos a amá-lo. Numa relação entre amigos, vou exemplificar isso. Uma pessoa demonstra amor por você ao respeitar os seus limites. Um cara que se diz teu amigo e que começa a conviver com você e começa a descobrir que tem determinadas coisas que você não gosta, que tem determinadas palavras que te ofendem, que existem determinadas atitudes que te agridem. E esse amigo, percebendo que essas palavras te ofendem, essas atitudes te agridem, ele fala, haha, e ele começa a usar essas palavras e essas atitudes na frente de outras pessoas contra você. Isso é amigo? Existem pessoas que na intimidade descobrem os pontos fracos dos outros e usam os pontos fracos para agredir os outros. Essa pessoa não merece a sua intimidade. Essa pessoa não pode ter a sua intimidade. A sua intimidade é somente para aqueles que reverenciam a sua vida, para aqueles que têm reverência para com você. Joia! Sabe o que Deus diz no Salmo 25? A minha intimidade é para aqueles que me respeitam. Os pecados agridem a personalidade de Deus. E Deus diz, essa atitude me agride. Você me ama. Se você me ama, você pode abrir mão disso. Essa é a essência da obediência, o amor. Não o medo. Volto a citar meu amigo Rubem Amorese, quando o filho dele sobe no sofá, fica maior do que ele e diz, pai, você acha que quando eu tiver esse tamanho aqui, eu ainda vou te obedecer? Ele vira para o filho olhando para cima e diz, se você ainda me amar, você vai me obedecer. Amor. Amor. Essa é a base. A base para a obediência não deve ser o medo, mas a consideração e o amor. E princípio 2, esse é rapidinho e eu encerro. Disciplina implica em correção diante da quebra de limites. Veja só o que diz o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Esse texto é fantástico, porque primeiro ele diz, Deus nos disciplina? Sim. E Deus nos disciplina não porque Ele se vinga da gente. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E o texto termina dizendo que o pai que ama o seu filho, disciplina. Consequentemente, o pai que não ama, fica parado na beira do campo, de braço cruzado, mexendo com os lábios. Pai parreira. Olha só o que o livro de Provérbios diz sobre isso. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Eu mostrei algumas semanas atrás, aquele gráfico que no primeiro ano de vida, a criança precisa de contato com a mãe. A criança precisa de gente que o ame, que a ame perto dela quando ela tem necessidades. Num segundo momento, a criança precisa de limites. Ela se sente amada quando ela tem limites. E quando ela não sente ninguém estabelecendo limites, ela vai avançando, avançando, avançando. Porque ela está gritando, por favor, será que tem alguém aqui que se importa comigo?
E esse é o problema muitas vezes dos pais que passam o dia inteiro longe dos filhos. E a professora da escola não pode discipliná-lo. A babá não vai discipliná-lo. E quando você chega em casa, se você chega em casa no final do dia e você chegar à conclusão que você precisa estar fora de casa, não se culpe por isso, não se culpe por isso. Agora, não tenha medo de disciplinar o seu filho porque você esteve fora de casa o dia inteiro. Porque senão, esse é o problema. Crianças se sentem amadas quando elas percebem que existem adultos impondo limites. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ainda, Provérbios 19:18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Em outras palavras, esse texto está dizendo: discipline seu filho enquanto ele está vivo. Porque enquanto ele está vivo, há esperança. Ainda, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ai, como isso é verdade. Passei pelos supermercados da cidade, pelos shopping centers da cidade, e você vai ver um monte de criança que nunca viu a vara na vida. O que elas fazem? Envergonham a mãe. Elas gritam, elas berram, elas rolam no chão. E sabe o que a mãe faz? Filhinho, não, para. O que você quer? O que você quer? Mamãe te dá um pirulito, uma bala, um chocolate. Mamãe te dá R$50, mas você para de chorar. Provérbios 29:15. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Isso é verdade. Hoje o Levi estava fazendo a profissão de fé dele. Levi e Luísa são filhos que têm trazido paz e prazer à minha alma e à alma da Sônia. Mas existiram tempos de estabelecer limites. Um mais, o outro menos, porque filhos são diferentes. Eu me lembro, Luísa, quando estava com os seus 2 anos de idade, personalidade forte. E a gente andando pelas ruas de uma cidade do interior de Minas, e ela não queria dar a mão para a gente para atravessar a rua. E eu pegava a mão dela e ela dizia: não! Luísa, dá a mão aqui. Não! Luísa, vem aqui. Não! Eu lembro que eu conversei com a Sônia, falei: querida, ou a gente mostra para essa menina quem é que está no controle aqui, ou a gente não segura mais. E vocês, pais experientes, já devem ter percebido isso, são fases. Tem um tempinho ali, jovens pais, por volta dos 2 anos, que a coisa vem à tona. É o momento que a criança parece que acorda um dia e fala assim: vai começar a revolução, eu vou mandar nesse pedaço. E aí, se os pais estão desarticulados, elas tomam conta do pedaço mesmo. Mas se os pais estão articulados, casalzinho conversou, estabeleceu direitinho, os dois falam a mesma coisa, não cai naquele jogo das crianças, porque criança é danada para jogar vôlei, ela joga sempre a bola no meio, entre o pai e a mãe, para jogar o pai contra a mãe. Agora, se você conseguiu conter essa primeira rebelião, tudo se acalma. Se você não conseguiu conter, boa sorte para você, e vai ser briga nos próximos. Mas se você conteve a primeira rebelião, vem um tempo de calmaria. Até que vai chegando os 11, 12 anos, porque daí eles têm irmãos. E aí eles se juntam em bandos. Aí eles acordam mais cedo uma manhã e falam: vamos começar a rebelião? E aí, mais uma vez, se o casal está desarticulado, eles tomam o poder. Veja só, esse texto de Hebreus, de Provérbios 3:12, ele é citado em Hebreus 12, que diz:
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. E aí vem a palavra de Provérbios. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A disciplina de Deus, ela vem contra o pecado. Então, uma dica: não discipline o seu filho por equívocos. Discipline por atitudes rebeldes, não por equívocos. Criança que está tomando leite de manhã e deixa o leite cair na camisa, não tem que ser disciplinada. Isso é equívoco. Isso é erro humano, que você também comete. Criança não deve ser disciplinada por equívoco. Criança deve ser disciplinada por rebeldia. Ainda, o texto diz: suportem as dificuldades recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Aquele que tem um pai que não o ama. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Percebeu a lógica? Além disso, tínhamos pais humanos. Tínhamos. O verbo está no passado. Nem todos temos mais. Que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Passado. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Duas coisas aqui no verso 10. Primeiro, Deus nos disciplina para o nosso bem. Ele não disciplina para se vingar, Ele disciplina para o nosso bem. Segunda coisa, esse verso me ensina o seguinte: o modelo de educação do meu filho não deve ser o modelo que eu recebi do meu pai. O meu pai pode ter exagerado na disciplina, o meu pai pode ter sido omisso na disciplina. O modelo de disciplina não pode ser o meu pai humano, é o meu pai celeste. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e pais, fortaleçam a coragem e assumam uma postura, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, para que a criança rebelde volte a caminhar corretamente, para que a criança rebelde aprenda os caminhos de Deus e seja curada. Algumas dicas práticas. Primeiro, identifique os diferentes níveis de disciplina. Como eu disse, disciplina não significa atitude física para com a criança. Disciplina começa no estabelecimento de limites. Mas disciplina passa pelo diálogo, disciplina passa pela restrição. Não, você fez o contrário do que eu pedi. Sem videogame por 2 dias. E às vezes isso dói mais do que bater. Mas, meu amigo, quando você fala assim, já para o seu quarto, você não sai mais do seu quarto hoje, isso é prêmio para alguns filhos. No quarto tem televisão, tem DVD, tem videogame, era o que ele queria. A punição física. A punição física, eu creio que ela tem o seu espaço, me desculpe, eu tenho que falar isso antes dessa lei ser aprovada, senão posso ser processado. Ainda bem que a nossa comunidade tem bastante advogados e juízes para me proteger, né? Aí tem gente da Defensoria Pública também aqui, não vou precisar pagar. Agora, veja só. Eu e Sônia, a gente teve o privilégio de uma vez ouvir o Jeremias Pereira, um amigo nosso, pastor da 8ª igreja lá de BH, quando a Luísa e o Levi eram pequenininhos, e o Gerê, naquele jeitão dele,
ensinou uma coisa para a gente. Ele falou assim, lá em casa, primeiro, quando eu tenho que bater, eu não bato com a mão. A mão é para o carinho. A mão é carinho. E aí o Gerê disse que quando ele tinha que bater, ele ia lá e batia. Deixava um tempinho pensando lá no quarto. Chora, grita, esperneia, e aí grita cada vez mais alto, para assim, a vizinhança inteira ouvir e ficar com dó. Depois que acalmasse, Gerê falou, aí eu volto lá, e eu tenho um creminho, tipo creme Nivea, qualquer coisa assim. E aí, ele falou, eu passo o creminho. Com a mão, é carinho. Eu estou ensinando que eu não fiz porque eu estava com raiva. Eu fiz porque eu a amo. E aí, eu vou conversar e explicar o que aconteceu. Ao exercer esta última, a punição física, tem alguns cuidados. Faça por amor, não por raiva. Senão o tiro sai pela culatra. Eu sou completamente a favor desse projeto-lei se você bater no seu filho por raiva. Eu vou ser o primeiro a te denunciar. Faça por amor. Ainda, faça de forma privada e não pública. Por favor, nunca faça com seu filho essas coisas assim, do meio do churrasco, da família, dos amigos, pegar o moleque pela orelha, porque você... A humilhação pública dói e fere mais do que a punição física. Nem quando a punição é verbal. Não discipline o seu filho publicamente. Disciplina é para o banheiro. Chegando em casa, a gente conversa. Está em casa, está com os amigos? Você quer ir conversar no banheiro comigo? Faça de forma que a instrução e o amor sejam reforçados. Não a punição, mas a instrução e o amor. E nisso eu tenho que dar a mão à palmatória ao meu amigo Gerê, porque lá em casa a coisa funcionou também. Porque naquele tempo do creminho, da conversa, o que acontecia, o amor era reforçado e a instrução era reforçada. Meu filho, você sabe por que aconteceu isso? Não ficou claro para você? O papai pediu para você fazer isso, você não fez. O papai pediu a segunda vez e você não fez. Meu filho, a próxima vez eu espero que você escute o papai e tenha consideração por ele, porque eu te amo e eu fiz isso para o seu bem, porque eu quero que você seja uma pessoa madura, saudável, agradável. E eu quero você bem. Reforce o amor e a instrução, não o castigo. Assim, a gente encerra esse tempo. Discipline por quebra de regras e não por equívocos. Derrubou leite na roupa, isso não merece disciplina. Isso não merece. A caneta, o estojo de caneta estourou no banco do carro novo e o banco do carro manchou. Azar teu. A criança não tem culpa. Não coloque culpa indevida sobre a criança. Nesse momento, diga para ela, meu filho, não tem problema. O papai vai gastar dinheiro com isso, mas não foi culpa sua. Eu garanto que a gente vai estar tirando alguns pacientes dos nossos amigos terapeutas no futuro. Porque boa parte do trabalho que eles têm é tirar culpas indevidas de dentro de nós. Colocadas por pais que disciplinavam por equívocos, não por quebras de regras. Estabeleceu regra, quebrou. O que a Bíblia diz? Pai, se você ama o seu filho, discipline. Se você não ama, estilo Parreira. Que Deus levante uma geração de jovens pais entre nós, à lá Filipão. Que seus filhos cresçam
se tornem pessoas saudáveis, de preferência técnicos de futebol, e quem sabe um dia eles vão ser técnicos da seleção brasileira de futebol, e todos nós vamos nos alegrar, porque eles fazem o que eles têm que fazer, e eles não são omissos, quando eles deveriam assumir responsabilidades. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer por esse momento precioso que tivemos, ao longo desses 2 meses, estudando mais profundamente acerca da família. Tantas coisas foram ditas aqui. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor aplique em nossos corações todas as verdades que provêm do Senhor. Que exemplos pessoais, que modelos históricos sejam dissipados das nossas mentes e dos nossos corações. E que permaneçam em nós os teus princípios, a tua vontade. Se existe alguém aqui passando nessa noite por sofrimento, que uma ponderação seja a possibilidade do Senhor estar disciplinando-a, não porque o Senhor a odeia, mas porque o Senhor a ama. E que esse teu filho e essa tua filha entenda o teu carinho e se renda ao teu amor. Pai, ajuda-nos como maridos a amarmos mais as nossas esposas. Pai, ajuda nossas esposas a respeitarem mais os seus maridos. Pai, ajuda-nos como pais a criarmos os nossos filhos com sabedoria. Protege os nossos filhos, livra-os de todo mal. Abençoa os nossos jovens, nossos amigos e amigas divorciados, que passaram por toda essa série sem poder desfrutar de uma companhia, de um marido, de uma esposa. Abençoa essas pessoas, derrama sobre elas porção dobrada da tua graça, e que o Senhor faça uma obra profunda e bonita na vida delas. Que elas jamais se sintam sozinhas, que elas se sintam acompanhadas sempre pelo Senhor, e de acordo com a tua vontade, que o Senhor dê a cada uma delas o privilégio, a bênção de reconstruir uma família, de acordo com a tua vontade. Faz todas as coisas novas nas nossas vidas. Faz de novo, ó Pai, a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus.